do Senhor Jesus, amém? Abre lá a palavra de Deus em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo de número 1. Amém? Esse fundo musical aí, coloquei, é um fundo musical para leitura. Eu me deito na cama, pego a minha perna, eu jogo para o alto, encosto na parede, aí eu pego o livro, aí eu boto o fundo musical e eu começo a ler. É um fundo musical para leitura, amém? Aí tu fica relaxado, concentrado, amém? Para ler tem que ter concentração, né, pastor? Eu perco o foco. Se tiver muita gente andando, falando, eu pregando, eu acabo, entendeu? O raciocínio não fica muito bom. Amém? Quem achou Daniel 1? Daniel capítulo de número 1. Amém? Glória a Deus. Passa aí, pastor, está aqui no telão? Sim, passar. Olha só, Daniel capítulo de número 1. Sim. Certo? No terceiro ano do governo do que? Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, ou Nabu, proteja meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e o que? E a sitiou. Pode passar, pastor. Então Adonai, o Eterno, entregou a Jeoaquim, rei de Judá, e toda a cidade cativos nas mãos de Nabucodonosor, até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo de Deus de Nabucodonosor, nas terras de Shinra, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem o quê? Sem o quê? Imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhe ensinar o idioma e a cultura dos caldeus da Babilônia. E o rei designou-lhe uma porção diária das melhores iguarias. Repita comigo: iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período do quê? Treinamento, que levaria quantos anos? 3 anos. E depois disso estariam habilitados para o quê? Passa aí, pastor. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujo nome em hebraico significa o quê? Daniel. Deus é meu juiz. Ananias e Yahvé é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. Isaías, Yahvé meu. Amém. Passa aí, pastor. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhe novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônio quer dizer Bel, proteja a sua vida. E Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. Misael nomeou Mesaque, quem é como a Deus Lua. E Azarias deu o nome de Abidnego, servo de Deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar o quê? Consumindo as iguarias do nem com vinho especial servido à mesa, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para abster daqueles alimentos.
E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse considerações por ele. Passa por 15, pastor. 15. O 15. Aí, passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era o melhor e demonstrava estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. 16. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhe havia sido designado. E em lugar dessas iguarias do vinho rei, passou a servir-lhe com... Toma teu assento dando glória a Deus. E a glória a Deus. O que pregar, como pregar, que horas pregar, quanto tempo pregar, eu vou falar de quem? Aí eu olhei lá, peguei uns livros do Apocalipse, juntei um bocado, eu achei um livro que é Daniel, versículo por versículo. Eu estava estudando um pouco, né, sobre esse livro, lendo a Bíblia, claro. Essa linguagem aí é a linguagem King James. Eu peguei até outra Bíblia, que a minha Bíblia é King James, que era um pouco diferente, né? Aqui é um pouco diferente, essa outra Bíblia aqui. Eu gosto até da corrigida, eu acho que a corrigida ela é melhor do que a King James. Analisando, eu uso a King James, mas eu vi que a corrigida ela é melhor. E quem era Daniel? Daniel era o escritor do livro de Daniel. Amém? Mas ele pertencia a quem? Que nação? Ele era patriota de que país? Quem era o Deus que ele servia? Que família ele pertencia? O que ele foi fazer lá? Era culpa dele? Aí você começa a ler o texto e começa a fazer perguntas, para que nós venhamos tirar lições para a nossa vida. Lições que cada um de nós um dia vai passar pelas mesmas provações que Daniel passou. Tem coisas que nós nem merecemos, nem é nossa culpa, a gente não sabe nem por que está acontecendo na nossa vida, mas vai acontecer. E para que Deus? Não é para você ficar perguntando, Deus, por quê? Você tem que perguntar, Deus, para quê? Em toda luta, em toda batalha, em toda provação, em cada vale, em cada deserto, Deus ele tem um propósito, e dentro desse propósito ele tem uma lição na nossa vida, para que cada dia nós venhamos ficar mais fortes. Daniel pertencia a Israel, nação de Deus, escolhida, separada, menina dos seus olhos, bichinho de Jacó, povo escolhido e separado pelo próprio Deus. O próprio Deus foi lá e escolheu a nação de Israel. Abraão, de ti farei uma grande nação. Foi separado por Deus. Tinha as bênçãos do Eterno. Tinha uma terra que manava leite e mel. Tinha um Deus que era conhecido como Senhor dos Exércitos. Tiveram experiências que nenhuma nação ia ter no poder do Deus vivo. Foi presenteada, mas tinha uma fé inconstante. Uma hora olhava para o Deus vivo, outra hora olhava para os outros deuses das outras nações. Uma hora sua fé era inabalável, outra hora a incredulidade vinha sobre o seu coração. Uma hora eu sirvo, outra hora eu não sirvo. Uma hora eu obedeço, outra hora eu desobedeço.
nação de Israel. E o pai, ele corrige porque ele ama. Aprenda isso. Quando Deus está corrigindo, é porque ele te ama. Eu gosto daquele louvor que diz assim: eu te levei para o deserto porque eu te amo. Tem um louvor que tem uma frase assim no louvor, e eu falei: meu Deus, eu estava no deserto uma vez, eu ouvi esse louvor mais 100 vezes. Ele me ama. Se ele me ama, eu tenho que ser tratado, eu tenho que ser moldado, eu tenho que ser lapidado, eu tenho que ser corrigido, porque pai e mãe que não corrige criança mimada, quando ele crescer você não vai conseguir. A hora de corrigir é quando criança, adolescente. Hoje, quando fica jovem, você não consegue mais. Não pode mimar Israel demais. E Deus é um Deus que dá muitas oportunidades. Vamos dizer uma coisa: Deus é um Deus que a misericórdia dele é muito grande. A misericórdia de Deus é tremenda, com todas as nossas erros, nossas falhas, com tudo aquilo que não agrada a Ele. Ele continua fiel, Ele continua nos amando, Ele continua ali, entendeu? Aí a palavra vai dizer que um dia, por essa inconstância, por vários reis, por vários períodos, por várias gerações, vai ter uma hora que Deus vai falar: eles têm cultura, eles têm uma língua, eles têm a terra, eles têm tudo, mas verdadeiramente eles não querem me adorar, mas é o meu povo. Então eu vou ter que colocar eles na prova. Eu vou ter que moldar eles. Eu vou ter que moldar o caráter deles. Aí a palavra do Senhor, vários livros, você vai ver profeta questionando Deus, você vai ver na Bíblia profeta chegando: Deus, até quando a injustiça vai prevalecer? Até quando esses reis ímpios? Até quando, Senhor? O Senhor, calma. Eu vou trazer um servo meu do norte. Eu vou trazer um homem do norte. E esse homem vai trazer juízo sobre Israel. Olha, ele fala que Nabucodonosor vinha porque ele ia deixar. Irmão, a palavra vai dizer que Nabucodonosor vai sitiar Israel. O seu exército, a sua nação, aí a grande Babilônia, os caldeus, eles vinham engolindo cidades e nações. O como engolindo, irmão? Eles vinham guerreando e se apropriando de nações e de nações. Eles vinham tomando como o Império Grego, como o Império Romano, eles vieram dominando. Eles vão cercar Jerusalém, vão fazer com que aquelas pessoas ali fiquem sem alimento, sem água, sem nada. Irmão, tem um contexto que diz que as pessoas começaram a se alimentar até dos mortos. Foi uma coisa terrível. E a palavra vai dizer que Nabucodonosor vai entrar em Jerusalém, vai matar muita gente, vai morrer gente para tudo quanto é lado. Só que a palavra vai dizer que ele, olha o que ele falou na palavra: ei, pega-os na nobreza, pega os príncipes, pega os inteligentes. Ele vinha sitiando, não vinha várias cidades, vinha. Cada nação que ele chegava, ele fazia isso. A grande Babilônia era uma mistura de muitos povos, muitas religiões, tinha muitas pessoas inteligentes. Ele queria ter o domínio da ciência, ele queria ter o domínio da
das coisas místicas, ele queria entender de tudo, era um homem sábio. Nabucodonosor, ele não queria destruir uma nação, ele queria que aquela nação fosse submissa a ele, e ele queria absorver todas as qualidades daquela nação. E aí vai entrar aqui, se eu não me engano, são 10 mil na primeira levada, não é isso, pastor? Parece que são 10 mil a primeira. Na segunda, 597, 10 mil. 10 mil. Ezequiel vai na segunda. Isso. Na primeira levada ele leva para onde? Agora imagina, 10 mil mais ou menos pessoas indo para a capital lá da Babilônia. Meu Deus. Quem vai no meio? Daniel, Ananias, Azarias, Misael. Uma irmã botou o nome dos filhos ali, Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque ela leu na Bíblia. Meu Deus. Nome babilônio. A deuses babilônicos. Perigo, né, irmão? Tem que saber interpretar a palavra. E a maioria dos pregadores pregam Sadraque, Mesaque e Abidnego, não pregam o nome deles em... É verdade. Misael. E troca o nome deles, é o Nabucodonosor, que vai trocar o nome deles. Entendeu? Eles tinham nomes de judeus, agora ele vai colocar nomes de caldeus. E esses jovens, eles vão chegar naquele local, naquela cidade, naquela nação. Chegando lá, eles vão lá, olha, vocês vão estar com vários jovens de várias nações, com os príncipes, com nossos príncipes, vai estar todo mundo lá. Só que ali tinha um Deus, a qual você vê que os utensílios do templo, o que foi que ele fez? Ele trouxe e colocou no templo do Deus que ele servia. Aí ele pega e fala assim: olha, vocês vão estar aqui, agora vocês vão ter que comer a comida consagrada aos nossos deuses, as iguarias do rei. Vão beber o mesmo vinho. Aí a palavra do Senhor vai, imagina, despertando na hora. Não, eu sirvo ao Deus vivo, eu não sirvo a outros deuses. Se eu comer dessas iguarias aí, e um dia eu ficar forte, bonito, vão glorificar e exaltar o Deus dos caldeus. Eu vou me apartar desse alimento. Eu não vou me alimentar dessas iguarias. Por quê? Porque eu tenho uma identidade. Eu tenho uma marca. Quem tem identidade, quem tem um encontro com Cristo, não come qualquer coisa. Ele é separado, ele é moldado, o Espírito Santo habita dentro dele. A tua consciência, na hora que tu te depara com aquilo que vai te levar ao pecado, na tua consciência vem logo acusando: não vai, não te alimenta, não pratica, não faz isso, porque isso é iguaria do rei. No sentido do rei da Babilônia, que adoravam outros deuses. Tu serve ao Deus Todo-Poderoso. Olha o que ele diz. Daniel propôs em seu coração: não se contamine com as porções de comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não lhe obrigasse a contaminar.
Deus fez com que Daniel achasse graça a favor diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenha medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque logo ele viria vossos rostos mais pálido do que o dos jovens que são semelhantes a vós. Condenarei minha cabeça diante dos olhos do rei. É interessante isso, que a graça ela vem de favor imerecido. E aqui a gente aprende uma coisa: em todos os momentos Deus ele está trabalhando em prol da nossa vida. Em todos os momentos, irmão, a gente tem que aprender a depender de Deus, do escape, do livramento do Senhor. Em todos os momentos nós temos que entender que Deus ele trabalha por nós, Deus ele trabalha em nós, e Deus também trabalha no coração do ímpio, para que o ímpio venha o quê? Nos abençoar. A bênção não vem só de Deus, Deus ele usa o ímpio para nos abençoar. Deus vai usar alguém para te dar o livramento. Deus ele só está te colocando à prova. Daniel caiu na graça, porque o Senhor já estava trabalhando no coração do eunuco. Já o eunuco ali, o chefe dos eunucos, ele já olhou diferenciado para Daniel. Talvez, além que o texto vai dizer que o Daniel tinha um espírito de excelência. Ele era muito sábio. Ele tinha visões, tinha revelação. Imagina Daniel hoje, profeta de Deus, caía na graça de muita gente. Ele olhou, irmão, uma coisa que o ímpio ele tem que olhar na gente é caráter e testemunho, irmão. O ímpio, ele olhou para ti, ele viu que o Cláudio ele tem caráter, ele tem testemunho. Ele olhou para você e ele vai falar: eu confio, o que ele falar está dito. Por isso que é bom a gente dar o testemunho e caráter, sendo que o nosso caráter é moldado por Deus. A gente pode até botar a capa do Batman e querer dizer que a gente tem um bom caráter, mas a capa do Batman uma hora ela cai. Meu Deus. Caráter, ter vida transformada, moldada por Cristo. E o ímpio ele tem que ver a diferença. Se o ímpio olha e não vê diferença entre um servo do Senhor e uma pessoa que vive nesse mundão aí, tem alguma coisa errada na nossa vida. O Senhor ele é transformação, ele é libertação. E ele olhou e falou: epa, não, interessante, eu vou colocar minha cabeça a preço por causa de ti. Se o rei descobrir que eu estou dando alimento para vocês diferente do que ele mandou, se vocês ficarem, já pensou se eles vão e ficam mais fracos? Mas a palavra do Senhor vai dizer que o eunuco, o príncipe do eunuco, vai dar para eles vegetais, verduras. Vai ser uma dieta verdadeiramente. Eles não, a alimentação deles é diferente. Todo mundo vai comer das iguarias do rei, menos Daniel e seus amigos. Os três havia um espírito de excelência neles, pai. Quanto tempo eles vão se alimentar antes de estar na frente do rei? É outra coisa, isso é muito forte, veio do céu aqui. Ei, o Senhor também, lá no deserto, sendo tentado por inimigo, o inimigo se apresentou diante dele. Verdade. Ei,
Ele se apresentou diante dele. Olha, transforma esse pão, essa pedra em pão. O inimigo, ele nos tenta, mas Jesus venceu o inimigo no deserto. Durante 3 anos aqui, eles vão se alimentar de verdura. E a palavra vai dizer que depois de 10 dias que eles começaram a isso daí, irmão, eles ficaram fortes. Eles ficaram mais bonitos, formosos, mais do que todos. Olha só a glória de Deus. E a palavra vai dizer quantos anos? Quantos? Eu já vou encerrar aqui, irmão. 3 anos. Meu Deus. Isso fala de preparação. Isso fala do obreiro que está se preparando para uma grande obra. Antes de ter a visão, antes de eu revelar o sonho, antes de eu ser profundo, eu tenho que estar apto, eu tenho que ser obreiro aprovado, eu tenho que ser um servo preparado para receber a bênção, porque não é só obreiro que é provado, crente também é provado, crente também é moldado, velho. Crente é lapidado para receber as bênçãos do Eterno. Demorou quantos anos? 3 anos. Quantos anos demorou o ministério de Jesus na terra? 3 anos e meio. Quantos anos, varão? Os discípulos foram preparados? 3 anos. Paulo teve um período para se preparar. 14 anos. Às vezes a gente quer tudo rápido. Às vezes a nossa ansiedade é grande, a gente quer rápido. Eu quero crescer rápido, eu quero as bênçãos do Senhor rápido. Há um processo de preparação. Há um processo a qual o Senhor nos molda. Há um processo onde nós temos que ser provados para ser aprovado. Eu sou provado para servir. Eu sou provado para que eu venha ter visões, revelações. Foi 3 anos e meio comendo só verdura. 3 anos. Ali. 3 anos. Irmão, tem que entender uma coisa. O Senhor, Ele tem um tempo para nos abençoar. Tudo debaixo da terra tem um tempo e um propósito de Deus nos abençoar. Tem coisas na nossa vida que às vezes demora anos para o Senhor tirar. Outras pessoas, às vezes a gente não entende por que outras pessoas são abençoadas mais rápido. Tem muitas pessoas que conseguem largar muitas coisas a qual nós não conseguimos pelo nosso ego, porque a nossa personalidade ela foi formada durante muitos anos e a gente não consegue. Então o Senhor ele tem que nos moldar aos poucos, tem que nos lapidar, Ele tem que trabalhar no nosso coração duro, não está preparado para receber. Porque se receber vai se desviar, porque se receber vai se afastar. Não, 3 anos e meio para se apresentar diante do rei. 3 anos. Comendo verdura, guardando a minha identidade, mostrando o Deus vivo a qual eu sirvo. Imagina todo mundo olhando e vendo, rapaz, eles são diferentes. A gente aqui se lambuza todo com as iguarias do rei, come até explodir para ficar forte. Eles só nessa dieta aí, eles são mais bonitos, mais formosos, mais inteligentes, mais intelectuais do que a gente. Eles são diferentes. Imagina uma conversa de Daniel com ele lá. Pai, eu sirvo o Deus de Israel, vocês conhecem o Deus de Israel? O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que arrancou o povo do Egito. Daniel era diferenciado.
Sabe por quê, irmão? Porque ele tinha uma fidelidade verdadeira com Deus. Quem é fiel, ele é fiel no pouco e no muito. Ele é fiel no pouco, irmão. Ele foi fiel e não ir ali e se lambuzar com as iguarias do rei. Quem gosta de comer verdura aqui? Mas o que é mais gostoso? Tu vê uma comida gostosa, tu vê uma salada assim, né? Olha só a tentação. Imagina Daniel olhando, todo mundo dando naquela picanha, naquela alcatra. Aqui tem gente que não gosta de verdura. Meu Deus. Eu gosto de alface, tomate, cebola. Meu Deus. Glória a Deus. Toda honra, glória. Fica de pé dando glória a Deus e aleluia. Olha só o que diz no versículo 15. E ao fim dos 10 dias viu que tinha semblantes melhores, estavam mais nutridos em carnes do que os outros jovens que comiam dos manjares do rei. Assim, pois, Melquisar levava a porção dos manjares para ele e o vinho que tinha de beber, e lhe davam o que? Legumes. Ora, estes jovens Deus deu conhecimento. Olha só o propósito. Deus dava o quê? De quem vinha o conhecimento e a inteligência? Em todas as letras e ciências. E Daniel conquistou a capacidade para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Meu Deus. Às vezes nós precisamos renunciar a muitas coisas para viver verdadeiramente o sobrenatural de Deus, para que eu venha receber verdadeiramente os dons espirituais do Senhor. Eu não posso me corromper. Esse dia um jovem falou para mim, perguntou para mim sobre inteligência, conhecimento, e eu falei para ele, irmão, conhecimento verdadeiramente, na maioria dos casos que nós temos visto dentro de faculdades e de colégio, acaba esfriando a fé de muitos. Mas sabe por que não esfriou a fé de Daniel? Porque ele vivia em consagração a Deus. Ele vivia separado dos manjares do rei. Ele tinha uma vida de santificação diante do Deus vivo. Ele sabia que ele estava ali no cativeiro. Literalmente ele estava no cativeiro. Ele estava numa terra que não era a terra dele. Ele estava no meio de um povo que não era o povo dele. Mas ele não se corrompeu em nenhum momento. Não se contaminou. Ontem na célula nós até falamos uma parte sobre isso, não foi? Que as pessoas falam, eu estou lá no mundo e tal, é muito difícil. Não, irmão. Nós vivemos no mundo. Tu vai trabalhar com pessoas ímpias, pessoas que não servem o Senhor, mas tu é diferente. É lá que tu tem que mostrar que tu é crente, não é aqui dentro da igreja. É lá que tu vai fazer a diferença. É lá que as pessoas têm que olhar para ti e ver Cristo em ti. É lá que Daniel mostrava que dentro dele havia um Deus todo-poderoso que cuidava dele. Eu preciso disso. Não morava nele. É história longa, a história dele é que eu estou só relatando só o capítulo 1 aqui, mas é uma história muito longa, é só preparação, não é verdade? Prepara-te, renuncia aos legumes, porque eu tenho para ti, para que tu venha ali decifrar o sonho do rei. Eu estou preparando para ti jogar lá na cova dos leões.
só uma preparação. Não dá para enfrentar a cova, não dá para revelar sonho, não dá para ser profundo se eu não tive uma vida antes de preparação, de provação, de treinamento. Se lembra que tem a palavra treinamento aqui, ó? Todo obreiro, todo crente, ele tem que passar pelo treinamento. Antes que Deus venha exaltar ele, venha abençoar, venha derramar bênção, passa pelo treinamento. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra, Senhor, Deus da glória, é como uma faca de 2 gumes, Senhor. Oh, Senhor, Deus da glória, nos dá essa fé de Daniel, Pai. Nos dá essa certeza, Pai, aleluia, Pai, se nós um dia entrarmos no cativeiro, Pai, aleluia, pelas nossas próprias, pelos erros, Senhor, pelas nossas falhas, por aquilo que não te agrada, Pai, que nós venhamos passar na provação, Pai, que nós venhamos passar pelo cativeiro, Pai, e sairmos dali aprovado, Pai, que ali venha deixar tudo, Pai, que não te agrada, meu Deus. Nos fortalece nessa guerra, nessa batalha espiritual, a qual nós vivemos todos os dias, Pai. Todos os dias nós lutamos contra a nossa carne, todos os dias nós estamos aqui para te louvar, te adorar, bendizer o teu santo nome, Pai. Abençoa cada pessoa que veio ouvir a tua palavra, Pai, e derrama as tuas bênçãos, Pai, sobre a nossa vida. Nos dá uma sexta-feira abençoada debaixo da tua presença, Senhor. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus.